Boa noite a todos, meus caros. Hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro, direto de São Paulo. Estou dando aula de São Paulo. Inclusive, o pessoal aqui de São Paulo que quiser vir assistir a aula ao vivo, aqui no estúdio J, quarto andar, será muito bem-vindo. Eu gosto de dar aula para sala cheia. Essa aula de hoje foi uma aula excepcional. Eu tive que substituir o professor que não pôde dar. Então eu darei aula hoje e aí uma aula que estava marcada mais para frente a gente cancela. Vejam, a gente precisa terminar o ponto princípios do processo. Nós começamos a ver na aula passada os princípios processuais implícitos que decorrem no devido processo legal. Os princípios implícitos que decorrem do devido processo legal. Implícitos porque lhes falta texto. Quer dizer, não há texto constitucional que os mencione expressamente. Não há texto constitucional que os mencione expressamente. Eles são princípios constitucionais, mas são princípios constitucionais extraídos da cláusula geral do devido processo legal. E eu disse que a gente ia falar de 3 deles. Eu já falei na aula passada, que é o princípio da boa-fé processual, que eu expliquei todo na aula passada. Vamos agora ao outro princípio constitucional implícito, que a gente vai tratar, que é o princípio da efetividade. O princípio da efetividade. Veja, o princípio da efetividade é um princípio muito simples, muito singelo. É o princípio que garante a todos o direito à efetivação dos seus direitos. É o princípio que garante que os direitos devem ser efetivados. Vejam que princípio curioso. É o princípio que lhe dá o direito de efetivar os seus direitos. O direito de efetivar os seus direitos, de realizá-los, de concretizá-los. Por incrível que pareça, o princípio da efetividade não tem texto expresso na Constituição. Não existe lá um texto que diga que o processo tem que ser efetivo. Não diz isso. O que é uma curiosidade. Mas é claro que um processo, para ser devido, tem que ser efetivo. Um processo, para ser devido, tem de permitir a realização do direito. Tem de permitir que o direito se concretize, se realize. Então, um processo devido, além de ser um processo público, além de ser um processo em contraditório, além de ser um processo leal, além de ser um processo com duração razoável, tudo isso a gente já viu, é um processo que tem que ser efetivo. Ele tem que propiciar a efetivação do direito perseguido. Aí você pergunta, Fred, isso é uma grande bobagem, isso é uma obviedade. É uma obviedade em termos, meus caros. Em termos. Se eu falo de um princípio constitucional da efetividade, eu tenho de dizer, simultaneamente a isso, que existe um direito fundamental à efetividade. Da mesma forma que existe um princípio da efetividade, significa que existe um direito fundamental à efetividade. Direito fundamental esse que foi pensado há pouco tempo. Não se estuda a efetividade a partir dos direitos fundamentais há muito tempo. Isso é uma coisa nova, isso é uma preocupação recente. Preocupação essa que tem implicações práticas muito significativas. Porque raciocinem comigo. Vamos pensar na execução. Na execução, que é um momento crucial do processo, na hora que você vai realizar o direito. Se você começa a perceber a execução como um ambiente para concretizar o direito fundamental à efetividade, observem bem, você começa a perceber a execução como um ambiente em que se possa concretizar
o direito fundamental à efetividade, e você sabe, paralelamente a isso, que o executado tem uma série de regras que o protegem na execução, como, por exemplo, a proibição de penhora de salário, a proibição de penhora de bem de família. Veja que ao proibir penhora de salário, ao proibir penhora de bem de família, o legislador está protegendo o executado, sob o fundamento de que há direitos fundamentais ali. O direito à moradia, o direito à dignidade. Então, observem bem, ó, o executado tem direitos fundamentais que se protegem. Moradia, dignidade. Com isso, restringindo a penhora de salário e de bem de família. E isso sempre foi estudado com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Só que o credor, coitado, o credor, o exequente, era visto como alguém desprovido de direito fundamental. O credor, o lado do credor na execução, não tinha direito fundamental a ele vinculado. O credor tinha um direito de crédito. O credor tinha um cheque. O credor tinha um título executivo para executar. Direito fundamental, só o executado. Direito fundamental do exequente não se falava. Por quê? Porque não se falava no direito fundamental à efetividade, que é uma conquista recente. Ora, a partir do momento que você percebe que o credor também tem direito fundamental, não é só o devedor que tem direito fundamental, o credor também tem, você muda o nível da discussão. Porque antes, qualquer problema que acontecesse na execução, o argumento era sempre o seguinte: vamos proteger o executado porque ali há um direito fundamental em jogo, enquanto o credor é um mero cheque. A partir do momento que você vislumbra ali também um direito fundamental, o direito fundamental à efetividade, o choque passa a ser entre direitos fundamentais. O direito fundamental à efetividade e o direito à dignidade do executado, ou o direito à moradia do executado. Choque entre direitos fundamentais é um choque que deve ser resolvido caso a caso. Como todo choque de direitos fundamentais deve ser resolvido caso a caso. O modo de resolver o problema muda. Por isso que se vê, ainda esporadicamente, mas já se vê, manifestações da jurisprudência dizendo que é possível penhorar parte de salários altos. É possível penhorar parte de salários altos, mesmo contra texto expresso de lei, sob o fundamento de que isso é preciso proteger o direito à efetividade. Você protege o executado penhorando só uma parte do salário, que é alto, e, portanto, não vai faltar para ele, ele não vai comprometer a sobrevivência digna do executado. Você penhora uma parte. E protege o exequente, garantindo o mínimo de efetividade ao seu direito. Notem que uma solução como essa só poderia ser alcançada se você partisse da premissa que o exequente tem direito fundamental. Por isso que é muito importante vocês perceberem esse princípio implícito. Porque não é só para anotar no caderno. Isso tem impacto prático. Por quê? Porque a solução dos problemas relacionados à execução, que é um tema que vocês vão ver no semestre que vem, a solução dos problemas relacionados à execução passa a ser feita com base em outra premissa. Não se deve proteger apenas o executado. É preciso proteger também o exequente, porque também ele é gente. Também ele tem direito fundamental. Então isso é um ponto atualíssimo e que precisa constar do seu caderno. Finalmente, vamos ao último princípio constitucional implícito. O último. Que é o princípio da adequação. O princípio da adequação. Reparem bem. O que é o princípio da adequação? Também implícito. O raciocínio também aqui é muito simples, muito singelo. Um processo
para ser considerado devido, precisa ser adequado. O princípio da adequação é o princípio que impõe a adequação do processo. Ou seja, o direito a um processo devido não é um direito a qualquer processo. Um direito a um processo devido não é um direito a qualquer processo. É um direito a um processo adequado. Adequado. Pois bem, qual é a dúvida? A dúvida é saber o que é um processo adequado. Quer dizer, o que se entende por um processo adequado. A doutrina, meus caros, a doutrina identificou 3 critérios de adequação do processo. A doutrina identificou 3 critérios de adequação do processo. O processo para ser adequado, ele tem que observar esses 3 critérios, que não se excluem. Esses 3 critérios não se excluem. São critérios que se somam. Primeiro critério de adequação. Anotem aí. Primeiro critério de adequação. O processo tem que ser adequado objetivamente. É a chamada adequação objetiva. Adequação objetiva. O que é a adequação objetiva? O processo tem de ser adequado ao direito que se busca tutelar. O direito que é o conteúdo do processo. O direito que se busca tutelar. O direito conteúdo do processo, ele é um mote para a adequação do processo. O processo tem que adequar-se às peculiaridades do direito discutido. Então percebam o seguinte, meus caros, para vocês entenderem como é que isso funciona. Direito aos alimentos. Direito aos alimentos. É um direito com várias peculiaridades. Peculiaridades essas que impuseram a criação de um processo de execução adequado a elas. Reparem, vocês, que a execução dos alimentos é diferente. É diferente do padrão. Por quê? Porque o legislador teve que criar regras adequadas às peculiaridades dos alimentos, permitindo, por exemplo, a prisão civil. Percebam que a prisão civil dos alimentos é uma forma que o legislador encontrou de adequar o processo objetivamente. Porque adequar o processo às peculiaridades do direito discutido. Um outro exemplo. Causas menos complexas, causas mais simples. Causas mais simples, juizados especiais. Um procedimento diferente para causas mais simples. Então, se a causa é mais simples, é preciso criar um procedimento adequado a essa simplicidade. Um procedimento que seja também mais simples. Para que um procedimento ultra elaborado se a causa é singela? É preciso criar um processo adequado às causas simples. Portanto, criaram-se os juizados. Um outro exemplo. Tutela da posse. É preciso criar regras processuais adequadas à proteção possessória, que é cheia de nuances. A proteção possessória tem as suas nuances, tem os seus caprichos. Como o Geni tem os seus caprichos. E esses caprichos da proteção possessória impuseram ou levaram o legislador a ter de criar um procedimento diferenciado para a tutela da posse. Ou seja, regras processuais adequadas ao direito discutido. Então, a adequação objetiva é o tipo de adequação do processo mais famoso. Segundo critério de adequação.
segundo critério de adequação. A adequação também tem de ser subjetiva. A adequação também tem de ser subjetiva. O que é isso? O processo, meus caros, tem de ser adequado aos sujeitos que dele vão se valer. O processo tem que adequar-se aos sujeitos que vão se valer dele. E é fácil vocês perceberem isso. Vou dar alguns exemplos para vocês perceberem o que é uma adequação subjetiva. Vejam. Quando no processo há a presença de um incapaz, veja, um dos sujeitos envolvidos é um incapaz, é preciso adequar o processo a essa situação. Então o que é que se faz? Manda-se que o MP intervenha. Repare que a intervenção do MP em causa de incapaz é uma forma de adequação subjetiva do processo. Porque você conforma o processo às peculiaridades dos sujeitos que estão litigando. No caso que eu mencionei, um incapaz. Vou dar um outro exemplo. Quando você cria uma vara da fazenda pública, você cria uma vara só para as causas da fazenda pública. O que é que você está fazendo ao criar uma vara para a fazenda pública? Está criando uma estrutura processual adequada para as ações que envolvem o poder público. Para as ações que envolvem o poder público. Você cria regras de competência adequadas para isso. Então você conforma o processo à presença de um desses sujeitos, um ente público. Um outro exemplo de adequação subjetiva. Quando se dá prioridade de tramitação aos processos que envolvem idosos. Isso é um direito previsto no CPC. Processos que envolvem idosos têm prioridade de tramitação. O que é isso? Isso é uma adequação subjetiva da norma processual. A norma processual adequando-se às particularidades do sujeito que dela vai se valer. Então, eis o segundo critério de adequação. Chegamos ao terceiro e último critério de adequação. Terceiro e último critério de adequação. O processo, para ser adequado, também tem que ser adequado teleologicamente. A adequação teleológica. A adequação teleológica. A adequação teleológica é a adequação do processo aos seus fins. A adequação teleológica é a adequação do processo aos seus fins. Então, é preciso criar regras processuais adequadas aos fins do processo. Então, por exemplo, se eu quero criar um processo de conhecimento, um processo para dar certeza jurídica, eu tenho que criar regras que permitam ampla discussão probatória. Porque já que eu quero com aquele processo conferir certeza jurídica, o processo tem que permitir investigação. Então eu tenho que criar regras processuais adequadas ao propósito daquele processo. Se o propósito do processo é conferir certeza, então é preciso permitir que as provas se produzam. Diferentemente da execução. Porque o propósito da execução não é dar certeza, é efetivar. Se o propósito da execução é efetivar, as normas do processo de execução têm que ser adequadas a esse propósito. Não permitir, por exemplo, muitos debates. Tanto que é verdade, né? Você restringe a possibilidade de debate na execução. Por quê? Porque esse não é o fim dela. Não é o propósito da execução. Então, é preciso adequar o processo aos seus fins. Adequação teleológica. Um processo que seja adequado objetiva, subjetiva e teleologicamente é um processo ultra adequado. É o processo ideal. Processo ideal. É claro, meus caros, que seria impossível, é absolutamente impossível,
que o legislador criasse um tipo de processo para cada causa. Cada causa com um tipo de processo. Seria inviável. Haveria o quê? 3 milhões de tipos de processo? Não. Então o legislador cria modelos de processo. Procedimento ordinário, procedimentos juizados especiais, procedimento sumário. Cria modelos de processo que servem a vários tipos de causa. Pois bem. Então nós já sabemos o que é um processo adequado. Veja se está tudo isso no caderno. Nós já sabemos o que é um processo adequado. Já sabemos que o direito a um processo adequado, ele decorre do devido processo legal. Já sabemos que se trata de um princípio implícito. Agora, falta saber mais algumas coisinhas. A primeira delas é a seguinte. O princípio da adequação é hoje um dos princípios da moda. Da moda. Virou assim, pop. Tá pop. Todo mundo que quer mostrar um mínimo de verniz intelectual em processo, fala do princípio da adequação. É um princípio da moda. O projeto de novo CPC, por exemplo, que tramita na Câmara, a comissão de juristas que o elaborou, consagrou expressamente o princípio da adequação. Expressamente. Aí depois no Senado modificaram o texto. Mas a comissão de juristas propôs a consagração expressa lá dele. O que vocês têm que entender é o seguinte, que o princípio da adequação, ele se dirige ao legislador e ao juiz. O princípio da adequação se dirige ao legislador, anote isso que é importante. O princípio da adequação se dirige ao legislador e ao juiz. Vamos explicar isso. Como é que é essa relação com o legislador? O princípio da adequação impõe que o legislador crie normas processuais adequadas. O legislador, ao criar normas processuais, tem que criar normas processuais adequadas. Uma norma processual inadequada pode ser acusada de inconstitucional. Pode ser acusada de inconstitucional. Por ferir o devido processo legal. Por ferir o devido processo legal. Essa dimensão do princípio da adequação, a dimensão legislativa do princípio da adequação, quer dizer, impondo ao legislador a criação de um processo adequado, é uma dimensão muito conhecida. Muito conhecida. Não tem aí nenhuma novidade. A novidade mais significativa está realmente na dimensão jurisdicional do princípio da adequação. Na dimensão jurisdicional do princípio da adequação. Ou seja, na adequação dirigida ao juiz. A pergunta aqui que se faz é a seguinte. Preste atenção, meus caros. A pergunta que se faz, e é um dos temas da moda, é o seguinte. Pode o juiz, ou melhor, deve, né? Deve o juiz adequar o processo às peculiaridades do caso concreto? Deve o juiz adequar o processo às peculiaridades do caso concreto? Ou seja, se o juiz pega uma causa, um problema lá concreto, e percebe que aquela causa, ela não se encaixa bem em nenhum modelo de processo. Todas as normas processuais que existem para aquela causa são inadequadas. O juiz pode, para aquela causa, proceder a uma adequação do processo? Essa pergunta é uma pergunta, assim, ultra polêmica, cuja resposta é ultra polêmica.
ultra polêmico. Há quem diga que óbvio que não. Isso feriria a segurança jurídica e a separação dos poderes. Isso feriria a segurança jurídica e a separação dos poderes. Se o juiz pudesse criar a regra processual do caso concreto. É absurdo. O juiz tem que seguir o modelo do legislador. Outros dizem não. O juiz fazer isso é concretizar o devido processo legal. Se o juiz se depara com uma causa para a qual a norma processual é absolutamente inadequada, se o juiz não resolve isso, se o juiz não faz a adequação do processo àquela causa, ele está permitindo que um direito fundamental seja violado, que é o direito fundamental a um processo adequado. Ele está permitindo que um sujeito tenha a sua causa tramitando num processo inadequado para ela. E ter a sua causa tramitando num processo inadequado para ela é, segundo esses autores, violar o princípio da adequação, o devido processo legal. Eu vou nessa linha. Eu defendo a possibilidade de adequação jurisdicional do processo. Defendo há muitos anos. Isso estava no projeto versão originária do novo CPC. No Senado tiraram, porque a pressão foi muito grande. A pressão daqueles que são contra foi muito grande. E aí tiraram. Na verdade, diminuíram. Estava muito assim, ampla esse poder de adequação. Deram uma diminuída. Mas a doutrina fala muito disso no Brasil. Muito, muito. E se refere a esse fenômeno com várias denominações. Várias denominações. Ora falam no princípio da adequação jurisdicional. Ora falam no princípio da adequação jurisdicional. Ora falam no princípio da flexibilidade do procedimento. Ora falam no princípio da flexibilidade do procedimento. Quer dizer, o procedimento seria flexível, maleável, elástico. Elástico. Ora falam em princípio da adaptabilidade do procedimento. O procedimento seria adaptável. Então, adaptabilidade do procedimento, flexibilidade do procedimento, elasticidade do procedimento, adequação jurisdicional do processo, tudo é a mesma coisa. Em Portugal, por exemplo, usa-se a expressão adequação formal do processo. Adequação formal do processo. Aí você vai perguntar, Fred, você não deu nenhum exemplo do que seria essa adequação. Eu preciso ver. O que é uma adequação jurisdicional? Me explique como é que funciona. Reparem, meus caros. Imaginem o seguinte. Você sabe que o prazo de defesa é de 15 dias. O réu citado tem 15 dias para se defender. Esse prazo é um prazo razoável. É um prazo bem razoável, um prazo adequado. Ninguém disse que esse prazo de 15 dias é inconstitucional. É um prazo adequado. Beleza. Sucede que, imagine a situação em que o autor tenha juntado 10 mil documentos. O autor juntou 10 mil documentos. O réu terá 15 dias para se defender. Se o autor tivesse juntado 2 documentos, o réu teria 15 dias para se defender. Mas juntou 10 mil, os mesmos 15 dias para se defender. Por quê? Porque o legislador, ele não consegue perceber todas as situações. Então ele cria um padrão, 15 dias para defesa, pouco importa a causa. Só que se a causa vem com um lastro documental desse tamanho,
15 dias para a defesa e nada é a mesma coisa. Reparem, 15 dias para essa defesa não significariam nada. Como é que o sujeito vai examinar em 15 dias 10 mil documentos? Possível. Então, o que é que a doutrina diz? Em casos como esse, o juiz pode adequar o processo e dobrar o prazo. Pode dobrar o prazo. Triplicar o prazo. Pode dilatar o prazo. Porque a dilatação do prazo aí de defesa é uma forma de adequar o processo às peculiaridades da causa. Daquela causa. Isso é a aplicação do princípio da adequação jurisdicional do processo. Que é muito defendida. Muito defendida. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu como advogado. Alguns anos atrás. Era um janeiro, assim, lá na Bahia, início finalzinho das férias forenses, do recesso forense, quando uma juíza, num plantão, quinta-feira de noite, determinou o arrombamento de 3 cofres de um banco para o qual eu advogo. Em execução provisória. É na execução provisória, ela já recebeu a execução provisória e mandou arrombar os cofres. E levantar 13 milhões em dinheiro. Quando isso foi numa quinta de noite. Quando chegou sexta de manhã, 10 horas da manhã, o banco abrindo, estava lá os oficiais de justiça com os maçaricos para poder arrombar os cofres. Vai na vara, pegar o processo para poder preparar o agravo de instrumento. Chega lá, o processo sumiu. Sumiu. Apareceu. Os autos, né, sumiram. Tinha que agravar naquele dia, naquela hora. Porque se não suspendesse imediatamente a decisão, os 13 milhões iam sumir. Porque 13 milhões em dinheiro. Dinheiro, nota física. Não é TED, não. 13 milhões em dinheiro físico. Iam desaparecer. Aí eu fui, só que a gente não tinha os autos, então não podia tirar cópia para o agravo de instrumento. O agravo de instrumento pressupõe cópias das peças do processo. Só que não havia os autos. Então a gente agravou sem nenhuma cópia. Cópia de nada, só a cópia do mandado. A única coisa que a gente tinha era o mandado mandando arrombar. Agravamos. Chegou lá em cima, o desembargador veio falar comigo, mas Fred, você, professor de processo, agrava sem peças obrigatórias? Não vou conhecer do seu agravo. Aí eu disse, Vossa Excelência acha sinceramente que eu não sabia que tem que juntar as peças? Claro que eu sabia. Agora como é que eu vou juntar? Os autos sumiram. Os autos sumiram, eu não posso esperar os autos voltarem, porque eu preciso resolver isso agora. Aí eu não agravo? Não agravo? Eu tenho que agravar. E Vossa Excelência pode tranquilamente permitir que eu junte as peças segunda-feira. Era uma sexta. Se eu não juntar segunda-feira é porque eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, você desfaz a decisão. O banco não vai quebrar, não, em 3 dias. Então suspenda a decisão. Evite que 13 milhões desapareçam. E me dê um prazo para eu poder emendar. Que aí os autos vão aparecer e eu junto as cópias aqui. Aí ele falou, você tem razão. E aí aceitou o meu agravo sem peças obrigatórias. Mandando que eu emendasse. Eu emendei. Segunda-feira, 3h30, ele botou até no despacho assim, até 3h30 as cópias têm que estar aqui. Pronto, 3h23, se não me engano, ele chegou com as peças. Percebam que ele adequou a norma processual às peculiaridades da causa. A causa tinha peculiaridades que impuseram a ele esse tipo de tratamento. Puseram a ele esse tipo de tratamento. Então, é uma demonstração clara de adequação jurisdicional do processo. Com isso, meus caros, a gente termina o rol dos princípios constitucionais. Ora, prestem atenção. Prestem atenção. A gente vai começar agora um ponto novo, que é um ponto avulso, digamos assim. Ele é avulso. Mas ele tem tudo a ver com os princípios, embora seja avulso. Anotem aí esse ponto novo. Esse ponto novo se chama os modelos de direito processual. Os modelos de direito processual.
Meus caros, a ciência do processo, né, a doutrina processual, costuma identificar a existência de dois grandes modelos de direito processual. Dois grandes modelos de direito processual. Isso é uma divisão clássica. Clássica. O chamado modelo dispositivo ou adversarial, modelo dispositivo ou adversarial, que os processualistas penais gostam de chamar de modelo acusatório, que os processualistas penais gostam de chamar de modelo acusatório, e o chamado modelo inquisitivo. O modelo inquisitivo ou inquisitorial. Vejam, meus caros, essa dupla modelo dispositivo de processo ou modelo inquisitivo de processo, essa dupla é uma dupla muito famosa. Só que a gente precisa ter um pouco de cuidado para compreendê-la. Observem bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos estudar esse assunto. Observem bem. Fazer uma introdução para que vocês entendam isso. Vejam. Vocês sabem, meus caros, que o processo, né, o conjunto dos atos, ele tem várias atribuições. Várias tarefas. Existem várias tarefas ao longo do processo. A tarefa de trazer o problema, a tarefa de produzir prova, a tarefa de decidir, a tarefa de selecionar as provas. Reparem, nós temos diversos sujeitos no processo: autor, réu e juiz. Autor, réu e juiz. Essas tarefas todas, trazer o que vai ser julgado, selecionar as provas, produzir provas, decidir, essas tarefas processuais, elas têm que ser distribuídas entre esses diversos sujeitos do processo. Você tem que distribuir entre autor, réu e juiz as tarefas de trazer o problema. Quem é que traz o problema? O juiz pode trazer o problema para ser julgado? Ou são as partes que trazem? Quem é que vai selecionar as provas? Quem é que vai decidir? Então, essas tarefas devem ser distribuídas. Então, a primeira premissa que eu quero que vocês aprendam é o seguinte: em todo o processo há diversas tarefas, diversas atribuições que devem ser distribuídas entre os diversos sujeitos do processo. Isso é uma coisa que vocês querem elementar, todos vocês devem imaginar isso, mas é importante que vocês registrem isso. Um dos grandes segredos, assim, uma das grandes técnicas desenvolvidas ao longo dos séculos foi como distribuir corretamente essas tarefas. Como distribuir essas tarefas. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas tem que ser feito. E se faz isso há muitos anos. Reparem bem. Quando essas tarefas são distribuídas de modo a dar protagonismo às partes,